Os 5 maiores medos do ser humano. Será que você está enquadrado em algum desses 5 medos? Hoje a gente vai tratar a respeito dos 5 maiores bloqueios que acabam travando, atrapalhando, paralisando a vida do ser humano. Antes disso tudo, você precisa entender que um medo tem 2 formas. O primeiro tipo de medo é o que a gente chama de um medo de sobrevivência. É um medo que sustentou por muito tempo os nossos ancestrais. Aquele medo de fazia com que o ser humano estivesse na caverna, preso, com medo ali, por exemplo, de animais ferozes que existiam naquela época. Esse medo, ele dispara um gatilho em nossa mente chamado de luta ou sobrevivência. Você está lutando ali pela sua vida e você precisa naturalmente viver. É um medo que te impede, por exemplo, de saltar de um prédio onde eu estou aqui com mais de 5 andares. É um medo que te impede, por exemplo, ir na mata, na Amazônia, podemos dizer assim, sozinho, sem equipamento, sem ninguém ao seu redor. Esse medo é um medo de sobrevivência, é aceitável. Só que existe também o que a gente chama de um medo irreal. É um medo que criamos, é um medo chamado na psicologia de medo psicológico. É um medo que nós criamos, só que eles são irreais. Os medos... Tem um estudo que mostra que 85% dos medos que a gente tem, eles não acontecem. Aquelas angústias que a gente fica, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer alguma coisa ruim. Tem estudos que mostram que 85% não acontece. 10% acontece com intensidade, mas muito menor do que aquilo que a gente projetou. Apenas 5% acontece. Então perceba que qual é o efeito, qual é realmente o objetivo desse medo paralisar você. Fazer com que você não avance, não tome uma decisão. Yuri, mas como é que esse medo vem para mim, muitas vezes me sabotando, me limitando? É porque, na realidade, o cérebro humano ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Por causa disso, ele muitas vezes preso, devido às experiências do passado, eles bloqueiam com receio de fazer você sofrer. E dentro desse aspecto como um todo, ele vai trazer algumas memórias, ele vai trazer algum tipo de percepções para que você não avance nessa linha. Por isso você vai ter medo. Medo de iniciar algo novo, medo de começar um projeto que você já teve falhas com ele no passado, medos porque seu pai naturalmente falhou e você tem medo de falhar na mesma área. Esses medos são chamados de medos irreais, medos psicológicos. Eles não existem. A gente precisa entender que existem 2 tipos e a pergunta é: qual é o tipo de medo que tem paralisado você a partir de agora, a partir de hoje, nesse momento, durante esse período de vida que você está tendo? Qual é o medo? É um medo de sobrevivência ou é um medo irreal? Um medo que não tem possibilidade de acontecer, é uma factoide, de repente ou é realmente algo que é tangível ou é intangível, ou não tem como acontecer, eu estou criando no meu cérebro. Primeiro, reflita sobre isso. Segundo, quais são os 5 maiores tipos de medo? Anote aí o primeiro tipo de medo que as pessoas têm. Segundo estudos, o primeiro tipo de medo, o mais impactante das pessoas, é morrerem e não deixar um legado. Primeiro, é morrerem e não deixar um legado. Esse é o maior tipo de medo, segundo pesquisas que apontam. Segundo maior tipo de medo é falar em público, é o que a gente chama de glossofobia. Tem muita gente. Existe um estudo que mostra, de Harvard, que 65% da população mundial tem medo de falar em público. É um medo também derivado. Terceiro tipo de medo, as pessoas têm medo da morte. É o terceiro maior medo da humanidade de hoje. É o medo da morte. As pessoas não querem morrer. Eu também não quero morrer não, só no tempo certo. Viu? Quarto tipo de medo é o medo de avião. Anote isso. As pessoas têm muito medo de andar de avião. Eu conheço pessoas que andaram de avião agora, com 50 anos de idade, 55. Eu tenho um sócio que agora com 57, eu acho, a primeira vez que ele viajou de avião. Então imagine, as pessoas, elas são paralisadas por algo que não existe. Um avião caiu, mas quantos aviões não caíram e não caem? Enquanto eu estou aqui, eu gosto muito dessa visualização aqui do escritório, porque quando está tudo aberto aqui, eu vejo os aviões, é um trajeto onde eu vejo direto, o tempo inteiro, aviões passar. Aviões não caem, na verdade é um meio
de transporte mais seguro que existe. Então, é o quarto tipo de medo. Quinto tipo de medo. Sabe qual é? É o medo de você não ter dinheiro, de faltar dinheiro, de você passar fome, de você passar aperto. É o quinto maior tipo de medo, segundo estudos apontaram. Perceba que dentro desses tipos de medo aqui, você pode estar inserido em algum desses. E tem travado, por quê? Porque não é um medo de sobrevivência. É um medo que é irreal. Porque não deixar o legado, eu posso criar o legado. Falar em público, eu posso falar em público. Medo da morte não tem como eu controlar. Então não adianta. Para que eu vou ter medo de algo que eu não tenho como controlar? Eu tenho como cuidar da minha saúde, cuidar das coisas que são benéficas e me trarão longevidade. Isso eu tenho como fazer. Avião, da mesma forma, é irreal. Não tem como a gente processar isso. Dinheiro, eu trabalho. Eu farei mais dinheiro. Eu farei com que projetos deem certo. E projetos dando certo, naturalmente o dinheiro ele vai acompanhar o projeto, o propósito. Eu quero te falar que dentro desse tipo de medo, eu vou liberar para você a forma. Você pode ir para psicólogo, terapeuta, psiquiatra, todos eles vão com estratégias, ferramentas necessárias. Eles vão te indicar, primeiro, um caminho, talvez identificar determinados gatilhos no primeiro momento para que você previna, para que você defenda, para que você não seja exposto, para blindar você, trazer mais fortaleza. Mas no segundo momento, todos eles vão afunilar para esse momento. Qual é? Você precisará ser exposto àquele medo que você tem. Vou dar um exemplo rápido e contar uma história para você. Eu, por exemplo, inclusive hoje, estava visitando aonde eu moro, né, fazendo um vídeo lá, onde eu morei, melhor dizendo, a minha infância inteira, na Capelinha de São Caetano. E o que acontece? Eu estava lembrando de um local onde eu tinha pouco menos de 2 anos de idade e era um lugar onde tinha 2 andares. E eu, com menos de 2 anos, minha mãe e meus pais contam a história de que eu estava andando por um lugar onde não tinha proteção e o lugar tinha um precipício, era uma varanda que tinha um precipício para cair. As pessoas viram a rua toda, aquela coisa toda, tentando, até que meu avô veio e conseguiu me puxar. Claro que eu não lembro isso, visualizando, mas eu lembro deles contando com o passar dos anos. Imagine o tanto de impacto emocional, de cuidado que eu tive depois disso. Resumindo, eu cresci. Quando eu cresci, o que aconteceu? Eu comecei a ter medo de altura. Muito medo de altura, eu não sabia de onde vir. Até depois de um determinado momento, com o conhecimento certo, eu entendi da onde estava vindo aqueles medos. Identifiquei e comecei a me colocar em exposição. Fui no Beach Park, desci lá o maior tubo-água que existe, um Insano, fui em locais altos, me coloquei em exposição agora com consciência daquilo. Primeiro, eu despertei minha consciência através do conhecimento da verdade. Depois, eu me coloquei em exposição. Somente você se colocando em exposição. Eu vou ficar protegido, eu tenho medo, não vou... Você precisará se colocar em exposição. Só se colocando em exposição, seu cérebro entenderá que aquilo ali não é uma ameaça, que aquilo ali é possível, é real, é factível e ele vai parar de te sabotar e vai te dar ferramentas para que você, na verdade, trabalhe no automático, automatize aquilo e, por consequência, você tenha bons resultados. Então, se exponha, porque Deus, ele não nos deu o espírito do medo, está escrito. O espírito de covardia, ele não nos deu. Pelo contrário, ele nos deu o espírito de ousadia. Tenha ousadia, tenha coragem. Vá para cima. O medo, ele não vai te paralisar.